Pretendemos deixar aqui no YouTube vídeos com relação à justificação, a nossa justificação. Nós temos como inimigos nossos, inimigos de Deus, e são esses os temas que pretendemos trabalhar aqui, a questão do pecado, sobre os pecados, o diabo, principados e potestades demoníacos, a lei, a morte, a carne e o inferno. São esses temas que pretendemos aqui, com a ajuda do Senhor, com o auxílio do Senhor, pela revelação da palavra de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas, o falar de Cristo, vamos trabalhar esse assunto. Hoje, neste vídeo, é sobre o pecado. O pecado. Romanos 5,12, a palavra do Senhor diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em João 8:34, replicou-lhe Jesus: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E também em Romanos 6, versículo 23, todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 é bem o nosso tema. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Muito bem, nós nascemos com a natureza do pecado. Eu não estou dizendo pecados cometidos, estou falando sobre pecado ou iniquidade. No Salmo 51:5 ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Ele explicando, ele deixando claro por que ele adulterou o salmista Davi e por que ele assassinou. Ele estava falando da sua natureza. Eu nasci na iniquidade. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Nós já nascemos, por um só homem entrou o pecado no mundo. Estou repetindo, para que possamos guardar isto e ganhar fé para crermos naquilo que a palavra do Senhor diz. Portanto, quem ainda estiver com a natureza chamada pecado, ele está condenado. Mas há uma justificação. Como o Senhor Deus nos justifica? Ele nos justifica através do justificador, da justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo se tornou da parte de Deus justiça. É também, 1 Coríntios 1:30, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Muito bem, mas ele é a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça para que possamos sermos justificados. Muito bem, justificado do assunto de esse vídeo é o pecado. Portanto, o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em João 3:3. Como essa pessoa pode ser justificada? Romanos 6, versículo 7. Quem morreu, justificado está do pecado. Eu nasci com o pecado. Pecado original, como os católicos dizem, com muita sabedoria e baseado na palavra do Senhor. Nós já nascemos com o pecado e, portanto, praticamos aquela natureza do pecado. E quem pratica a natureza do pecado é escravo do pecado. Como nós podemos ser escravos do pecado e escravos de Jesus Cristo ao mesmo tempo? Ou servos do pecado e servos de Jesus Cristo, sendo que o Senhor Jesus Cristo, em João 8:36, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê? Do pecado.
Eu não estou tratando nesse vídeo sobre pecados. Estou tratando sobre o pecado. E nós vamos ser livres do pecado quando crermos que em Cristo, Romanos 6:3, porventura ignorais que todos que foram batizados, incluídos, sepultados juntamente com Cristo, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. É uma questão de morte. Nós fomos batizados em Cristo, porque Cristo nos atraiu, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Cristo nos atraiu e fomos, o Pai nos batizou em Cristo, lá na cruz, e portanto lá na cruz é lugar de morte. Morte para Romanos 6:6, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não sirvamos mais o pecado. Lembra em João 8:34? Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Para que nós não sirvamos mais o pecado como um escravo. Em Romanos 6:11 diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como uma pessoa é justificada do seu pecado? Crendo na sua morte, na morte de Cristo. Sua crucificação. Por isso que em Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo, e etc. Lindo texto. Estou crucificado com Cristo. Quem creu que foi crucificado com Cristo, foi ressuscitado com Cristo. Quem creu que no corpo de Cristo ele foi batizado, foi incluído naquela morte para o pecado. Se ele foi morto, creu que foi morto para o pecado, quem morreu? Romanos 6:7. Justificado está do pecado. Aleluias! Aleluias!